Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Nossa reunião aí de quinta-feira. Tenhamos uma boa reunião, né? Uma boa quinta-feira. Nós, da turma de quinta-feira, aqui estamos praticamente fechando a semana, né? Amanhã já é sexta-feira, então estamos aí contemplando já o fechamento da semana, né? Já passamos por muita coisa durante a semana e amanhã já é sexta-feira, né? Graças a Deus, fechando a semana com chave de ouro. Então, estamos encerrando e hoje vamos falar aqui da recomposição da aprendizagem e a nossa última frente de trabalho, clima de sala de aula. Aqui, por mais que estejamos, pessoal, nas últimas reuniões, eu vou lembrá-los, né, com relação, né, quando vocês tiverem problemas, porque como as frequências, elas são computadas por reunião, então eu vou lembrar vocês aqui com relação, né, quando vocês tiverem algum problema com relação a equipamento, com relação à câmera, né, para não haver problemas com frequência, para não haver problemas no final com certificação, sempre reportem no chat que fica registrada as interações, né, para que vocês não tenham problemas com falta e nem com a certificação no final. Sempre verifiquem se vocês estão logados com o @escola de vocês, né, tudo certinho. Então, por mais que estejamos no final, né, são 3 reuniões, então a gente lembra, né, para que vocês tomem esse cuidado e se tiver alguma questão, algum problema, deixem registrado no chat, porque essas conversas, elas são criptografadas e elas ficam registradas, ficam gravadas também, assim como a reunião, essa interatividade, ela fica registrada e fica justificado, né, alguma questão que vocês tenham aí com relação ao equipamento, com relação a alguma situação que de repente venha a ocasionar uma falta aí de vocês, né? Lembrando que é por reunião essas situações, então para que não hajam problemas aí, principalmente agora na reta final, quando tiver algum problema, podem justificar no chat, tá bom? Na nossa última reunião, que foi antes do nosso recesso, né, nós organizamos a pauta de acompanhamento da atividade com foco nas formas de comunicação, né? Então, nós temos aqui, né, trabalhamos essa frente, e o objetivo de hoje é realizar, né, organizar a pauta de assessoramento da atividade com foco no clima de sala de aula. Essa é a nossa essa é a nossa frente de trabalho de hoje. Na nossa agenda, nós temos aqui o acolhimento, vamos passar pelo acolhimento, 10 minutos. Nossa experiência para início de conversa, 10 minutos. Fundamentando a prática, 15 minutos. Teremos o nosso em ação e compartilhamento, né? O último da temporada, 40 minutos, que vocês já conhecem, né? Já sabem lá como desenvolver. E os momentos finais da reunião, que eu tenho alguns repasses para fazer para vocês com relação à próxima reunião, né, que iniciam as apresentações, lembrando que as apresentações, elas valem também, né, a rúbrica de pontuação, vale em nota também, né, do relato de implementação de vocês. Então, eu vou fazer alguns repasses aqui rapidamente no final da reunião, e o Google Forms, que é o preenchimento lá, né, das impressões de vocês com relação à reunião de hoje. 5 minutos dos momentos finais da reunião. Aqui no acolhimento, eu vou encerrar essa jornada, né, falando para vocês, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre o clima de sala de aula e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão da humanidade, né, porque nós estamos falando aqui a todo momento, né, a questão de aluno, questão de professor, questão de profissionais, mas vamos falar um pouquinho a mais, vamos avançar um pouquinho e chegar na questão da humanidade, né, que cada um de nós traz, as nossas emoções, experiências e de como elas aparecem nas relações interpessoais dentro da escola.
né, na relação professor-aluno, nas nossas relações interpessoais, entre os colegas, né, e não tem como a gente pensar, né, em uma aula sem levar em conta essas questões aí relacionadas à humanidade, né, que ali convive. Então, eu vou passar esse vídeo para vocês, para a gente refletir um pouquinho, né? Daí a gente vai iniciar aqui uma discussão que é sobre afetividade na educação, na relação professor-aluno. Kdo? Vonez? Jsem Vonez? Zíra dál. Kdo? Şkanvan. Ela mosa për sërit më, qëtësi. Hur! Praat met Vonez. Şkanvan. Hur! E agora, né, gente, depois de, né, assistir esse vídeo aqui, nós vamos abrir, né, uma discussão, né, com relação à prática, a nossa prática também do dia a dia, né? Lembrando, né, que nós temos situações e situações no nosso contexto, mas correlacionando, né, o vídeo que nós assistimos
como nós podemos transformar nossas práticas diárias de modo que promova um clima de sala de aula acolhedor, seguro e estimulante, reconhecendo as nossas emoções como um pilar essencial para a construção do conhecimento e bem-estar coletivo. Quem que poderia responder a questão, né, e falar um pouquinho, né, sobre abrir a discussão do seu, né, do que observa no seu dia a dia da sua escola e correlacionando com o vídeo que a gente acabou de assistir? Quem que gostaria de falar? Para aquecer um pouco do frio? O que que vocês acham? Então, bom dia, professora, bom dia, colegas. Bom dia. Ai, tá frio. Então, pessoal, não sei se aqui a maioria é pedagoga, né? É, pedagogos, diretores. Então, assim, o que que a gente observa? Fazendo a ligação aí desse contexto do vídeo. A gente aqui na escola, os pedagogos sabem que é só a gente chegar na sala dos professores, já estão reclamando de certos alunos da sala de aula. Então, assim, eles acabam achando que o pedagogo está defendendo os alunos, mas não é isso. É que nem esses dias, ali no 9º ano, a gente tem um aluno que ele é bem complicado, sabe? É mais ou menos quase a situação desse aluno aí. A mãe dele é cega, ela só tem ele de filho, e é ele que cuida dela, é ele que faz comida, é ele que cuida da casa. É óbvio que ele passa situações de estresse em casa e ele vem e acaba descontando na escola, né? Indisciplina, ali ele se sente o bonzão, responde os professores. Então, essa questão. E aí, várias vezes eu já falei para eles. Ai, desculpa. Eu já falei para eles, né? A questão que o aluno vive em casa. Então, é a mesma situação quase desse aluno aqui. Esse ainda, pelo jeito, não era indisciplinado, né? Mas quando eles chegam na escola, é o ambiente onde eles parece que eles querem mesmo que você chame para você conversar. Tanto que quando esse aluno eu chamo para conversar comigo aqui, ele nunca foi mal educado comigo, nunca. Ele chora, né? Conversamos ali. Então, assim, por trás de cada aluno indisciplinado, sempre tem uma situação que ele está vivendo na vida. Então, é a respeito ali do clima escolar. O clima escolar não é só a sala de aula. O clima escolar é em casa, é no contexto da comunidade, né? E acaba envolvendo tudo onde respinga dentro da sala de aula. Então, assim, a gente sempre, eu acho que é a empatia, né? Como sempre, como fala ali, né? Então, você tem que ter empatia pelo outro, saber, porque. Então, assim, às vezes a gente age no impulso, achando, porque é indisciplinado, porque não sei o quê. Mas sempre tem um quezinho lá atrás que a gente acaba descobrindo. Então, essa é a minha opinião, não sei se os colegas concordam. E eu Sim, acho tem. também. Ai, desculpa. Oi, Eu não, acho, pode falar. eu acho também até aqueles muito quietinhos, né? A gente tem que Também. ter um olhar diferenciado. Que às vezes aquele quietinho que a gente, não, aquele vai bem, aquele é tranquilinho, que não fala nada, mas aquele também às vezes está sofrendo, né? Verdade, tem, assim, tem N situações, né? Mas tem alguns contextos aí que devem ser levados em consideração, né? Tem um porquê, né? Tudo tem um histórico, tem uma vivência por trás, e às vezes a gente acaba conhecendo essas histórias e entende, às vezes, o motivo, né? Que nem essa situação, né, do aluno chegar atrasado. Que nem tem situações que às vezes o aluno, né, chega por chegar mesmo atrasado, mas muitas vezes, né, tem outras histórias, né, tem outros contextos, o porquê do chegar atrasado, né, essa é uma situação, esse foi um exemplo, mas tem outras, né, tem várias histórias, cada um traz uma história, né, do porquê aquele comportamento, né, repetitivo, né, de trazer aquele contexto.
Às vezes tá chamando, né, atenção por alguma coisa que está acontecendo, né, da vida, é a questão da humanidade, né, que a gente está discutindo aqui, que ele traz um contexto por detrás que muitas vezes a gente desconhece, e às vezes a gente vai aplicar uma regra, mas a gente não conhece o contexto, né, então tem que, né, se trabalhar esse contexto, entender esse contexto, para fazer essa mediação, que é um grande desafio, né? E quando nós falamos, né, da questão, né, do clima de sala de aula, né, nós temos aqui, né, nós conhecemos, né, quem são os nossos alunos. Então, por detrás de cada semblante que nós temos sentados, nós temos uma variedade complexa ali de emoções, sentimentos, experiências, né, sendo elas positivas ou negativas, e o espaço de sala de aula, ela não é feita de um local de sujeitos singulares, mas sim dos sujeitos múltiplos, né, e nas suas dimensões físicas e psíquicas, afetivas e cognitivas, que estão todos ali reunidos. E, nesse sentido, de acordo com Vygotsky, é incontestável que o afeto ele acaba desempenhando um papel essencial no funcionamento da inteligência. E um clima de sala de aula que não proporciona essas percepções, ao contrário, incentiva muitas vezes que o estudante acabe abandonando, evadindo, que ele não se sinta motivado, né, a participar, não se sinta engajado. Então, a questão, né, do afeto, do acolhimento, ele traz muito nesse sentido, né. E aqui nós temos, né, um exemplo aqui, né, que até vou solicitar para que algum colega compartilhe conosco uma boa prática que de repente percebeu que ocorreu em sua escola, que contribuiu para a construção de um clima de sala de aula positivo. Alguém, né, poderia compartilhar aqui o exemplo de uma boa prática que percebeu que o clima de sala de aula, né, foi positivo? Alguma atividade, algum encaminhamento, algum projeto que desenvolveu e que percebeu que o clima de sala de aula foi positivo? De repente o clima estava meio conturbado ali e de repente a atividade, o projeto, alguma fala que desenvolveu tornou o clima positivo. Alguém gostaria aqui de compartilhar essa boa prática que vivenciou, que acompanhou com algum professor ou que fez? Oi, professora, bom dia. Oi, bom dia. Então, lá no colégio onde eu trabalho, o que tem, né, funcionado são as rodas de conversa, né, tem inclusive essa prática iniciou no componente de projeto de vida, e como foi positiva a experiência, a gente acabou dando continuidade. Então, a gente sempre prevê ali no trimestre, pelo menos uma roda de conversa com cada turma, e às vezes acontece né, de a gente organizar mais encontros como esse, e é algo que dá certo, que eles gostam bastante, é um momento que eles são levados a falar, eles têm liberdade para expor, assim, algumas situações, a gente sempre inicia com aquelas dinâmicas, né, de colocar dentro da caixinha aquilo que gostaria de dizer, e essas falas são anônimas, e a gente acaba discutindo sobre isso, né, sem expor ninguém, mas é uma prática que para nós lá tem sido positiva. Legal, bacana. Algo que, né, proporciona ali essa construção de um clima positivo, que os alunos, né, se sentem pertencentes àquele ambiente, né, e que é uma mediação bacana e tranquila. Bacana. Eles querem ser ouvidos, mas muitas vezes eles têm dificuldade da exposição, né? Eles não querem ser expostos. Então, existe uma situação, de repente, sei lá, de abuso dentro de casa, né? Ou de violência doméstica. Eles não querem dizer, né, que o pai bate na mãe em casa. Eles não querem ser expostos dessa maneira. Mas eles querem ser acolhidos, né? Eles querem falar, né? Querem que, sei lá, querem receber uma fala de acolhimento, de aconchego, então, às vezes, de maneira anônima, né, é mais confortável para eles.
Bacana, bem interessante, legal. Uma boa prática que tem surtido um efeito positivo, né? Sem expor, e eles se sentem à vontade, né? E acolhidos dessa maneira. Legal, bacana. Aqui, gente, eu vou passar para vocês, como eu tenho passado, né? Todas as reuniões, mas pela última vez eu vou passar para vocês o documento, para vocês guardarem aí o link das rubricas, tá? Para vocês guardarem. Então, é o documento, né? E aqui vocês têm ali as frentes, né? As 5 principais frentes que vocês podem estar verificando ali na leitura de vocês, né? As orientações e como os professores, né, vão conduzir e podem customizar, adaptar de acordo com a realidade, né? Da escola de vocês, do dia a dia de vocês. E aqui, né, nós temos um outro questionamento que até nós já tivemos aqui a colocação, né, mas, claro, se alguém tiver alguma outra contribuição, também pode ser, né, falado. Quais seriam outras estratégias, né, que os professores poderiam implementar para tornar o clima de sala de aula mais propício para a aprendizagem? Quem quiser compartilhar aqui também mais alguma ideia, fique à vontade também. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui com vocês, ó, o documento que eu disponibilizei no chat. Então, aqui, ó, estamos falando do clima de sala de aula. Aqui nós temos o principal critério, né, do clima de sala de aula, que é a motivação e engajamento dos estudantes. Aí nós temos a rubrica mais completa, as medianas e a insuficiente. A mais completa, né, só para vocês terem uma ideia, ó, o professor aplica várias estratégias de engajamento e motivação na aula, utilizando as técnicas de gestão de aulas sugeridas nas aulas do LRCO, estimula a participação de todos os estudantes, oportuniza que o estudante em nível mais avançado de aprendizagem sejam alunos monitores nas aulas, orientando-os sobre o que realizar. Aí as rubricas medianas e daí a rubrica insuficiente, né? Só para vocês terem uma ideia, o professor raramente aplica estratégias de engajamento, a motivação e motivação na aula. Poucos estudantes participam, não oportuniza que os estudantes em nível mais avançado de aprendizagem sejam alunos monitores nas aulas. Ô, Estelina, pode falar. É que você pediu, bom dia a todos, que a gente, né, falasse um pouco, e eu estou como professora docente 2 de composição de matemática no 9º ano. E é um desafio, clima em sala de aula, porque eu, por exemplo, estou como pedagoga, né? E quando eu entro na sala de aula, eu tenho aquela preocupação, né? Que a gente está ali na pressão. E quando nós vemos os alunos da forma que estão, muitas vezes desmotivados, e a gente tem aquela aula ali, e dá uma sensação de impotência, que aquela aula não vai, né? Então, muitas vezes, eu tenho que me controlar para mim ser mais calma, para mim tentar um clima, né? Mais igual agora no retorno, a primeira aula de recomposição, nós fizemos o desafio da recomposição. Então, eu e a professora docente de português, de língua portuguesa, nós colocamos tudo, assim, alguns desafios do que a gente já tinha visto nas nossas aulas de recomposição, e nós colocamos dentro de uma bexiga e escrevemos desafio da recomposição, dividimos a turma, mas até eles iniciarem, assim, querer participar, sabe? Então, a gente tem que se segurar, que a gente prepara, a gente chega na sala antes, porque a aula, como é escola integral, é a 6ª aula, então é a primeira aula após o almoço. Então, aí a gente já abre a sala, já deixa a sala pronta, se é em pares que a gente vai deixar, se é em forma de U, dependendo do layout, né?
e a gente já deixa tudo para eles chegarem. Aí eles chegam bem devagar, e sabe? Mas é um grande desafio. Eu acredito que nós, quanto professores, precisamos conhecer a realidade dos nossos alunos para que a gente venha tratar eles com individualidade, né? Cada um de uma forma, mas que seja tratado todos com respeito. Uma linguagem não violenta, e aí vai. Legal. E é importante, né, conhecer, e claro, muitas vezes você leva um tempo até conhecer, né, individualmente, conhecer cada um, né, não é de um dia para o outro, com o tempo a gente vai conhecendo aos poucos cada um dos nossos estudantes, né, para ser tratados ali de maneira mais específica e individualizada. Legal, bacana. E aqui, gente, dando sequência, fundamentando a prática, né? A aprendizagem, ela não é um processo mental único, mas sim uma combinação de muitos processos mentais dirigidos à adaptação efetiva do ambiente. E a aula ela pode ser encaminhada de diferentes maneiras, entretanto, para que a recomposição da aprendizagem aconteça, devemos pensar em várias coisas que nós já comentamos aqui: estratégias de engajamento e motivação, que foram algumas situações que vocês já elencaram aqui também para nós, técnicas de gestão com foco no relacionamento interpessoal, que é muito importante nessa relação entre as pessoas, e a exploração de alguns programas. Aqui é citado, por exemplo, a exploração do programa Aluno Monitor. Mas, claro, né, a escola que de repente não detém esse programa, pode explorar outras estratégias de engajamento e desenvolvimento, né, que consta aqui no primeiro item, né, essas trocas entre pares, a troca entre grupos, que ela é muito importante, tratando-se do relacionamento interpessoal com respeito, né, eles podem se sentir engajados fazendo a troca ali entre eles, quando de repente não existe algum programa que é desenvolvido dentro da escola que pode ser explorado. A emoção cria público. Aqui eu vou convidar um colega, porque daqui a pouco eu vou começar a falar e vai se tornar até cansativo, então eu vou convidar aqui um colega para fazer a leitura desse slide aqui para nós. Quem que pode fazer a leitura deste slide? Que daqui a pouco eu vou começar a falar e vai ficar bem cansativo. Eu posso ler. Beleza. A emoção cria público. Vallon enfatizou a importância da afetividade, afirmando que o desenvolvimento cognitivo e afetivo são indissociáveis, sendo as emoções o ponto de partida do desenvolvimento humano. Segundo o autor, o desenvolvimento humano é um processo dialético integrado, onde afetividade, cognição e motricidade estão interligadas. A emoção, ao criar público, é um motor para o desenvolvimento dessas outras dimensões. Significa que a expressão emocional é um convite para a interação, um chamado que gera uma resposta no outro, e é nessa dinâmica interativa que o ser humano se desenvolve de forma integral. Obrigada. Então, para Vallon, gente, o que ele coloca, né? Que não tem como estabelecer um clima de sala de aula positivo sem levar em consideração as dimensões humanas entre os professores, entre os estudantes, entre toda a equipe, né, que está composta também dentro da estrutura escolar que trabalha, né, nós entre profissionais, inclusive. E para que nós tenhamos um ambiente verdadeiramente propício à aprendizagem, segundo o Vallon, é imperativo que os pedagogos e professores vejam os alunos e vejam-se a nós mesmos, a gente também se veja, como seres complexos e integrais, onde a razão ela está entrelaçada com a emoção. E uma história, pessoal. Cada um de nós traz uma história, cada um de nós tem um contexto, né, que muitas vezes leva, e a gente, né, leva
para o trabalho, muitas vezes a gente não está muito bem naquele dia, né? E isso é uma emoção que a gente acaba expressando também. E é fundamental, né, que essas emoções, elas acabam também sendo elas acabam também permeando as interações sociais dentro do ambiente, né? E elas ajudam na construção do desenvolvimento. E para Valon, essas emoções, elas não se tratam apenas de reações internas, né? Mas elas são também manifestações corporais e expressivas, né? Através de um sorriso, através de movimentos, através de um choro, né? Que elas acabam buscando uma resposta do ambiente. Por isso que ele fala, né? Que a emoção cria um público. Quando alguém percebe que você não está bem entre colegas de trabalho, às vezes a pessoa, né, que é mais próxima, você vai perguntar, puxa, você parece que não está muito bem hoje, porque a sua expressão, ela vai gerar, né, uma certa emoção e a pessoa vai acabar, né, provoca uma reação no outro. E essa pessoa acaba perguntando, né, ou acaba pensando, pode até não perguntar, mas acaba pensando, puxa, acho que fulano não está muito bem hoje. E isso acontece também entre os alunos. E essa reação, ela valida, né, um significado à sua emoção. Portanto, por isso que ele diz que a emoção ela cria público, né? E essa expressão emocional é um convite para uma interação, mesmo que instintivamente, por mais que você não queira chamar a atenção, né, com a sua expressão emocional, na verdade ela é um chamado, até mesmo quando os alunos, né, se sentem, têm algum problema, alguma questão que a gente desconhece, ela é um chamado que gera uma resposta no outro. E é uma dinâmica interativa que o ser humano desenvolve de forma integral. E o Valon enfatiza, né, que essas emoções, elas não se tratam apenas de um pano de fundo para a aprendizagem, mas elas são um ponto de partida do desenvolvimento para a socialização. É uma das formas de comunicação também. E no contexto de sala de aula, nós temos que as emoções, elas são o quê? Um termômetro, pois o clima de sala de aula é diretamente influenciado pelas emoções que circulam entre os estudantes e professores, pois o medo, a frustração, a alegria e curiosidade, todas essas emoções se manifestam e impactam o ambiente de aprendizagem, acaba influenciando aquele ambiente naquele momento. O professor, ele acaba sendo um mediador afetivo. Por quê? Porque ele é o adulto que responde às emoções. O professor atua como um mediador dessas emoções em sala. A forma como ele acolhe uma dificuldade, ou celebra um acerto, ou maneja um conflito, influencia diretamente o bem-estar emocional dos alunos. Consequentemente, a disposição deles para aprender. O corpo, o afeto na aprendizagem. Valon destaca a centralidade do corpo e da motricidade como expressão afetiva. E em sala de aula, isso se traduz na necessidade de permitir que os alunos se expressem corporalmente, dentro de limites adequados, é claro, de entender que o cansaço físico ou a inquietação podem ter raízes emocionais. E o que o movimento pode ser uma ferramenta para organizar aquele pensamento e aquela emoção que ele está tendo naquele determinado momento. A questão do conflito como parte do desenvolvimento. Para Valon, o conflito e a contradição são motores do desenvolvimento. Emocional e cognitivamente, os alunos crescem e ao enfrentar desafios e ao lidar com as diferenças. E a questão da interdependência da cognição e afeto, onde Valon argumenta que não se pode separar o desenvolvimento da inteligência do desenvolvimento afetivo. Um aluno que se sente seguro, acolhido e valorizado emocionalmente tem mais liberdade para arriscar, experimentar, engajar-se cognitivamente. Então, ele se sente mais tranquilo para participar, arriscar, né, participar das aulas.
Quando falamos ali da neurociência, educação e emoção. Então, o autor Steinberg descreve os aspectos da inteligência considerando a educação e a emoção. Isso é de acordo com a visão de Steinberg, tá? Quando tratamos do mundo interno, tá? Mundo interno, estamos nos referindo às emoções, sentimentos, experiências dos estudantes, ou seja, sua cognição e pensamento. Quando tratamos do mundo externo, nós estamos falando das experiências, desde que o estudante tem com o meio e com as pessoas que convivem, por meio da comunicação e interação, ou seja, sua percepção e suas ações, com as suas relações interpessoais, né, suas interações. Quando ele fala, né, quando ele se refere, né, que as relações entre o mundo interno e o mundo externo, né, elas ocorrem, então existe uma inter-relação entre o mundo interno e o mundo externo, é nesta dimensão que as informações internas e externas de cada estudante, que cada estudante possui, se transformam em aprendizagem, de acordo com Steinberg. E é nesse aspecto que o professor possui a sua zona de atuação, por meio de estratégias de engajamento, técnicas de gestão de sala de aula, para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem. O cérebro, desta forma, funciona processando informações que recebe por intermédio dos órgãos da visão, da audição, do tato, do paladar, e depois de processar e elaborar os significados dessas informações, emite uma resposta motora, ou seja, conforme o caso, ele pode memorizar para talvez em um outro momento utilizá-la e emitir uma resposta correspondente. Ou seja, quando o aluno internaliza o que ele tem no mundo interno e no mundo externo, ocorrem as aprendizagem, ele processa tudo isso e nós temos o processo ensino-aprendizagem. Ocorre essa internalização e o processo ensino-aprendizagem ocorre. A sala de aula como espaço das interações afetivas e emocionais. Como que os professores podem mediar o mundo interno e externo em suas aulas, a fim de que as emoções estejam a serviço da aprendizagem? Então, aqui, quando nós falamos das altas expectativas de aprendizagem, se o professor tem altas expectativas apenas em relação ao desempenho cognitivo dos alunos, com relação a notas, respostas corretas, mas ignora o estado emocional do aluno, essas expectativas dificilmente serão concretizadas. Vallon nos lembra que um aluno que se sente seguro emocionalmente, acolhido e valorizado em suas expressões afetivas, terá mais liberdade e coragem para engajar-se nos desafios cognitivos e explorar ainda mais o seu potencial. Quando falamos da gestão de sala de aula, a gestão de sala de aula tem um foco na dimensão dos relacionamentos interpessoais. E ela, né, está na perspectiva dos relacionamentos que envolvem a comunicação, a escuta ativa e a empatia. E ela é caracterizada pelos relacionamentos construídos nos espaços, gerando uma cultura de respeito mútuo, de atenção, de cuidado com o outro, promovendo uma organização de coletividade. E aí a questão do engajamento. Se um estudante está motivado, né? Se o estudante está desmotivado, aliás, ou se ele sente medo de errar, suas emoções negativas elas podem bloquear esse engajamento. E Vallon nos lembra que o professor precisa ser sensível a essas emoções e atuar como um mediador,
criando um ambiente onde a expressão emocional ela é acolhida e onde os desafios são apresentados de forma a despertar a curiosidade e não o temor. E aí o engajamento floresce quando o aluno se sente emocionalmente seguro para explorar, questionar e participar. Em suma, essa contribuição de Valon nos ensina que um clima de sala de aula positivo não é um luxo, mas ele é uma condição intrínseca para a aprendizagem significativa. Ele nasce da compreensão profunda que somos seres de emoção, de afeto e que a educação deve acolher todas essas dimensões para florescer e fruir o processo ensino-aprendizagem de forma mais positiva, mais significativa para os estudantes. Muito bem, pessoal. Então, tivemos essa, né, a fundamentação teórica ali, baseado, né, nesses autores, e agora nós vamos para o nosso em ação, com a frente do clima de sala de aula. Então, o nosso em ação, né, vocês já sabem, é o nosso último em ação da nossa temporada. Então, eu vou passar para vocês o modelo da pauta pronta, vou passar para vocês o modelo de pauta para vocês preencherem, e vou passar o documento da aula do LRCO com os descritores. Vou dividir vocês em grupos, né? No grupo vai precisar ter um redator, né? O redator é interessante que compartilhe via e-mail o documento com os demais do grupo, para que os demais do grupo, de repente, né, possam ajudar ali nas edições, de repente, né, caso haja algum problema ali na continuidade da construção do documento, e no final vai precisar ter um relator, porque no final eu vou sortear um grupo para que faça o compartilhamento do que vocês conseguiram construir, tá? Então, qual que é a nossa situação, problema de hoje, da nossa pauta, da pauta que eu vou fornecer pronta para vocês terem, né, a situação modelar aqui já para não partir do zero. Então, a nossa situação, problema é a seguinte: a escola, Amanhã Feliz, tem enfrentado um desafio crescente. Os conselhos de classe têm revelado um clima de sala de aula em declínio em algumas turmas, especificamente nas turmas de 9º ano. Há relatos de alunos desmotivados, apresentam agitação motora, aumento de pequenos conflitos entre colegas, tons de agressividade entre a turma e resistência a participar de atividades em grupo. Os professores relatam frustração com a dificuldade de engajamento e a gestão do comportamento, e muitas vezes a única estratégia possível é encaminhar os estudantes para a sala da equipe pedagógica nos casos de indisciplina e a falta de participação nas atividades. Questão norteadora: como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da hora atividade dos professores que os auxilie a desenvolver um clima de sala de aula propício para a aprendizagem dos nossos estudantes? Aqui, frente pedagógica, que nós temos hoje em clima de sala de aula. Objetivos, eu coloquei este aqui: melhorar o clima de sala de aula na turma. Vocês podem adaptar, né? Pontos de atenção identificados, eu retirei da situação problema. Baixa participação ou recusa em realizar atividades em grupo, retirada excessiva dos estudantes da sala de aula. Escuta ativa, eu coloquei 2 questionamentos propositivos para o professor. Vocês podem adaptar e colocar somente um. Pode adaptar, juntar esses 2, deixar somente um questionamento propositivo para o professor aqui, tá? Aula do LRCO e a turma. Retirei do documento que eu vou fornecer para vocês. Então, eu escolhi 9º ano, recomposição da aprendizagem, língua portuguesa. Descritor, que vai estar no documento também logo abaixo da aula, coloquei aqui, que vai estar no documento que eu vou fornecer para vocês. Conteúdos trabalhados no GE, que serão trabalhados no acompanhamento da hora atividade, foram os conteúdos que nós trabalhamos hoje aqui. A sala de aula como espaço de interações afetivas e emocionais, trabalhamos bastante Valon, Steinberg, lá no começo, né, com o vídeo, Pestalozzi. Fortalecimento da praxis pedagógico. Aqui são
sugestões de encaminhamentos da aula que vocês podem proporcionar e sugerir para o professor, tá? Então, sugestões que vocês podem colocar aqui para a aula. E os combinados, que vocês vão deixar acertado para a próxima aula. Essa é a pauta de assessoramento da hora atividade que vocês estarão construindo, né, juntos em grupo, da nossa última temporada, com a frente e clima de sala de aula. Então, já vou disponibilizar para vocês aqui no chat o documento, esse modelo da pauta pronta, documento das aulas do LRCO com os descritores e a pauta para vocês preencherem, tá? Pauta em branco. Então, eu vou dividir vocês em grupos, tá? Vocês terão 30 minutos para fazer a atividade. Vou dividir vocês em 3 grupos. Um grupo vai ficar aqui na sala principal e os outros 2 grupos vão para as salas temáticas, tá? Só vou dividir aqui que vão ficar 3 grupos grandes. Então, vamos lá. Deixa eu dividir vocês aqui. Então, quem vai para o grupo 2 vai aparecer na janelinha escrito grupo 2, e quem vai para o grupo 3 vai aparecer na telinha, né, de vocês escrito grupo 3. Deixa eu só ver quantos que vão ficar aqui. Grupo 2. Deixa eu ver quantos que ficaram na sala principal. Deixa eu pôr mais alguém aqui. Tá. 6. Deixa eu ver na sala principal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Por mais um para cá. Um para cá. E um para cá. 7, 7. Deixa eu ver agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar 2 grupos com 7 e um grupo com 8, tá? Aqui na sala principal vão ficar 8 pessoas e nas outras 2 salas, 7 pessoas, tá bom? 30 minutinhos, daqui a 30 minutinhos nós retornamos e aí eu sorteio um grupo para apresentar. E aí partimos para o nosso fechamento, que devo passar para vocês. Então, é isso, gente. Daqui a 30 minutinhos retornamos. Vamos lá, então, pessoal. Estão me ouvindo? Ah, beleza, então. Sim, estamos vendo, sim. Quem poderia ser o nosso redator? Começar os trabalhos, senão a gente não dá conta no tempo, né? Pessoal, eu tive que dar uma saidinha, mas já voltei aqui, tá? Também não consegui abrir a mensagem no Drive, usei.
Eu não consigo, para mim, dar mensagem de erro. Em todos eles, não sei por quê. Eu já tentei aqui ver, mas não sei o que está acontecendo. Pessoal, onde que nós abrimos aquele modelo para a gente preencher? Eu estou num outro computador, hoje aqui num outro local, estou tendo bastante dificuldade. Dificuldade para entrar, depois agora... Pessoal, eu consegui abrir vários aqui. Qual que é que precisa preencher? Porque está aqui, pauta para preencher, documento de aula de RCO+, e modelo da pauta pronta. Então, tem que preencher a primeira, é isso? Pauta para preencher, é isso? Deve ser essa para preencher. A outra é modelo, que nós podemos, por exemplo, ficar com bastante daqueles... O objetivo, por exemplo. Posso preenchendo? Pode. Faz favor, querida. Então, qual que é clima em sala de aula? Daí eu acho que tu teria que projetar para gente, como é que faz? Eu não consigo, eu vou fazendo e depois eu tento... Pode ser? Então, tu vai lendo e comentando que a gente vai opinando por aqui, tá bom? Em frente, né? Clima em sala de aula. Aí tem objetivos. Aí o exemplo, lá no exemplo, objetivo, melhorar o clima de sala de aula na turma. Qual outro objetivo que pode ser do clima de sala de aula? Que a gente pode pôr? Pode colocar o mesmo ou vocês... Pode ser deixar o mesmo, só se quiserem... Melhorar o clima em sala de aula na turma? Ela disse que poderia juntar eles, né? Sim. Então, tá. Pontos de atenção identificados. No exemplo, tem baixa participação ou recusa em realizar atividades em grupo, retirada excessiva dos estudantes de sala de aula. Nós poderíamos acrescentar também, que eu vejo, além dessa recusa em fazer atividades, eu vejo muita desmotivação por parte dos alunos e falta de perspectiva. Parece que eles não têm uma perspectiva assim de que aquilo vai levá-los a melhorar, para fazer um vestibular, enfim, para seguir os estudos, né? Eu vejo uma perspectiva, baixa perspectiva por parte dos alunos e muita desmotivação. Então, posso colocar desmotivação, e falta de perspectiva, é isso? Isso, ótimo. Daí eu acho que tem mais aí, não tem mais itens? Aí eu posso deixar o outro que já estava, acrescentar. Baixa participação, recuso de realizar atividades em grupo, retirada excessiva de estudantes da sala de aula. Eu enfrento com os alunos, às vezes, atender comandos quando se fala de organizar, por exemplo, se eu falar em dupla. Só que essa dupla ela tem que ser direcionada, porque daí a gente trabalha com o aluno que tem mais potencial e o outro. Como que eu poderia colocar isso? Vocês acham interessante acrescentar? Isso é uma realidade. Seria uma organização prévia dos grupos ou duplas pensando nos níveis de aprendizagem, é isso? Isso. É resistência, né? Isso. Eles são resistentes. Resistência. Pode ir falando que eu... Essa resistência é porque eles querem estar entre os grupos deles, né? Onde eles têm maior afinidade.
De repente, esses grupos não são os que ficam assim, de acordo com os níveis de aprendizagem, como o professor tem que dividi-los, né? Daí, os professores enfrentam um problema com isso, sim. Resistência aos... Como que eu posso colocar? Aos comandos? Resistência... Para a divisão... como que foi a colega que falou? Parece que ela falou... Foi a Adriana, não foi? Eu penso que eles são resistentes a aceitar aceitar organizações dos grupos previamente elaboradas de acordo Espera com lá, organização dos grupos previamente elaborados, considerando o nível de aprendizagem dos estudantes. Considerando os níveis de aprendizagem. Isso, acho que ficou legal. Agora aqui, escuta ativa, questionamento propositivo e que serão utilizados para o momento da escuta ativa no acompanhamento da oratividade. Pelo menos um questionamento. Eu vou ler o que está aqui, tá? Professor, qual é o seu objetivo para encaminhar os estudantes de modo recorrente para a sala da equipe pedagógica? Qual a mensagem que você acredita que está passando a turma quando, diante de um conflito ou falta de participação, apenas retira o estudante de sala? Esse é o primeiro. Toda a turma aprende... eu acho que essa aqui vai dar certo, ó. Toda a turma apresenta resistência, desmotivação ou estudantes pontuais, você percebe este clima negativo que interfere na aprendizagem dos estudantes. Eu acho que esse fica legal. Toda a turma, é uma pergunta, apresenta resistência e desmotivação ou estudantes pontuais? Você percebe que este clima negativo em sala de aula interfere na aprendizagem do estudante? Eu acho que esse vem certinho do que o que nós colocamos. Pode ser, né? Ok? Sim. Ok, meninas? Ok, tá ótimo. Vocês falam que eu não estou olhando ali, vocês colocam joinha. Aula do RCO utilizada para acompanhamento da oratividade. Lá tem, né? As aulas, né? Aqui. Ela tem a aula 19. Tá. Aí coloca a aula 19 ou coloca o link da aula? Pessoal, será que nós poderíamos escolher uma outra aula? Não sei. Eu não consegui abrir esse link da aula. Acho que dá para pôr a aula 19, né? Você não consegue colocar o link, né? Então, coloca a mesma aula, né? Dá para usar. Tá lá fora. Tá. Copiar. Sim, aqui tá a aula 19. Lá eu não consegui abrir aquele link. Deixa eu ver. Alguém olhou a aula de composição, poema? Legal a aula. Descritor que está sendo trabalhado no acompanhamento da oratividade. É o D04, inferir informações implícitas em um texto. Conteúdos estudados no GE
que serão trabalhados no acompanhamento da hora atividade. Deixa eu ler lá. No exemplo, tá assim, a sala de aula como espaço de interação afetivas e emocionais. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que é isso que foi trabalhado hoje, né? Porque ela trabalhou conosco ali agora sobre o clima escolar, né? Eu acho que é essa fundamentação teórica que tem que pôr. Aquela questão da humanidade, tem alguém que consegue acrescentar alguma coisa? Individualidade do aluno? Tem alguém que consegue falar alguma coisa? Fortalecimento das práticas pedagógicas, sugestão e proposições e encaminhamento serão realizados ao professor, que serão acompanhados. Esse é o tópico. Aí tem aqui, a partir do descritor que vamos trabalhar nessa aula, tal substituirmos o poema no soneto de infidelidade de Vinícius de Moraes pela música Dia de Lutas, Dia de Glórias, de Charles Browns. Talvez a música e a sua letra desperta maior interesse nos alunos. A letra é cheia de mensagens sobre superação, persistência, autenticidade, valorização das experiências boas e ruins, a importância de seguir em frente para reconhecer. Eu acho que isso aqui vai ter que copiar mesmo, porque o que vocês acham? Eu acredito que aqui a gente vai ter que copiar. E assim, espera lá, deixa eu ver aqui onde que eu estou. Fortalecimento pedagógico. Aí depois, não. Primeiro, escuta atenta da música e contextualização, discussão guiada de inferência, incentive a troca de ideias. Tem 3 itens no fortalecimento: escuta atenta da música e contextualização. Segundo, discussão guiadas para inferências de perguntas abertas que estimule a inferência. O que o refrão dias de luta, dias de glória significa para você? Quais seriam os dias de luta e quais seriam os dias de glória? Na sua vida de estudante, aí umas perguntas. Terceiro, incentive a trocas de ideia, pedindo que justifiquem suas experiências com base nas letras e suas próprias experiências. Eu acredito que poderia colocar os 3. O que vocês acham? Copiar por inteiro. Vocês podem pôr todos ou tinha que escolher alguns só? Aqui na cópia está falando assim, pelo menos uma proposição. A gente tem que fazer uma proposição, mas aí tem que ser de acordo com essa aula, né? Eu ia até sugerir... Uma proposição, aí tem essas 3. Como nós estamos trabalhando o clima escolar, eu sugeri, de repente, o professor preparar uma dinâmica, só que de momento aqui eu não sei de uma dinâmica para passar também, né? Teria que pesquisar tudo, mas eu acredito que as proposições aí é de acordo com essa aula, né? Então, eu acho que daí também não caberia. Teria que fazer mais uma proposição, de repente, além dessas. Vou pensar em alguma coisa agora. Eu vou falar, se vocês acharem que pode. Se colocasse, igual foi a professora que colocou, que na roda, não sei se ela está no nosso grupo, que na roda de conversa tinha uma caixinha, quem sabe colocar a caixa de dias de glórias e dias de luta, para os alunos
colocarem alguns e, conforme fosse lendo, eles classificassem se era dias de glória ou dias de luta. O que vocês acham? Dá sim, eu acho legal essa ideia. Ótimo, pode ser até o aluno precisa se identificar, né? Sim. Isso. Ele coloca lá o que ele acha que é dias de luta e dias de glória. Nossa, gostei. Aham. Ali no caso Eles podem criar seria paródias também, de repente, né? Composições que dialoguem com o tema. Caixa. Como que eu posso colocar o nome da caixa? Caixa. Você pode descrever, né? 2 caixas, né? Com um escrito. Não, eu penso que poderia ser só uma e eles colocassem dias de glórias e dias de lutas. Aí, conforme tirava, lia e eles classificavam. Ah, isso para mim é um dia de glória. Ah, por quê? Tal. O que vocês acham? Caixa de dias. Eu vou colocar assim, caixas de dias de lutas e glórias. Aí eu vou dar uma exemplificada aqui, rapidinho. E vou colocar aqui uma roda de conversa. Dava para fazer uma atividade também naquele Mentimeter, né? Porque, assim, como essa geração é bem antenada com a inovação tecnológica, e é um jeito de... Como o celular hoje é proibido, mas dava para usar o tablet, e o Mentimeter é em tempo real. Você vai construindo, vai colocando ali as palavras, dias de luta, dias de glória, dava para usar depois a caixa ali, dá para escrevendo, não sei. Espera lá, professora, deixa eu colocar aqui, daí você vai me auxiliar, fazendo um favor. Espera lá. Ó, eu coloquei assim, caixa de dias de luta e glória. Nessa caixa, cada um coloca alguma situação que considere dias de luta e dias de glória, sem colocar os nomes. Após, em uma roda de conversa, classificar se o que para eles é dias de glória e dias de luta. Aí a professora falou para utilizar o que é as palavras para formar uma paródia, uma música. Quem foi que falou?
Teve uma professora que fez a sugestão de os alunos criarem uma paródia a partir do que foi abordado, levantado nessa caixinha de sugestões aí. Legal. Ah, eu falei sobre a paródia, foi eu que falei. De repente, fazer uma palavra que dialogue com essa proposta. Ah, sim. Então, vou colocar uma quarta aqui. Criação de uma paródia. Eles gostam tanto de fazer essa dinâmica de rap, essas coisas, de repente, né? Criar. Eu coloquei criação de paródia. Após elencar palavras Coreografias também dá para ser. Roda de conversa, criar paródias. Pessoal, eu vou tentar para a gente por combinados, porque senão nós vamos, não sei como que está o tempo. E por último está o combinados. Daí depois, se a gente conseguir acrescentar. Há 7 minutos. 5 minutos. Como? 5 Falta minutos. 7 minutos. Ó, o combinado tá. Professor, lembre-se que antes dos estudantes, dos nossos alunos serem alunos, são seres humanos, o ambiente da sala é vivo, não é neutro, as suas emoções e comportamentos desconexo, agressivo e até mesmo recusa de participar de atividades quase sempre tem como pano de fundo algo emocional. Que tal sempre trazermos este pano de fundo ao planejarmos a nossa aula, conciliando o trabalho com os objetivos de aprendizagem, também com experiências que considerem o lado humano dos nossos estudantes, tendo em vista a fase que estão vivendo. Busque lembrar quais suas angústias, quando estava nessa fase da sua vida, quais eram as suas necessidades afetivas e emocionais. Esse é um dos combinados. Se vocês têm alguma sugestão, além disso? Querem que eu leia novamente da forma que está aqui? Vocês estão acompanhando o modelo? Não precisa ler? De repente, nós poderíamos propor mais um combinado. Deixar esse, daí propor mais um. Ah, tá. Então, eu vou colocar esse. E daí vocês podem falando que eu vou... Como eles têm dificuldade de trabalhar, vocês dizem que eles, de realizar as atividades, Está cortando. É uma pena, não estou... incentivar o trabalho em grupo, utilizando recursos digitais, registrar... E os professores trabalham com recursos digitais, de forma estimulando as vivências. Como que eu posso colocar, pessoal? Acho que incentivar o trabalho em duplas ou grupos, né, com recursos digitais e fazer um registro, de repente, diário desses trabalhos para ver os avanços, né? Incentivar trabalho
em dupla, utilizando recursos digitais? Isso. Recursos digitais. Pode colocar alguns ou não precisa? Tipo, colocar quizzes, essas coisas assim ou não? Tem necessidade, né? Então, ficou. Lembrar que antes tem estudante, trazermos um plano de fundo, incentivar trabalhos em duplo utilizando recursos digitais, buscar lembranças, quais suas angústias quando está nessa fase da vida. Eu vou tentar agora compartilhar. Como que é? Quem pode falar para mim tentar compartilhar agora para vocês? É aqui? Para lá. Deixa eu ver se eu lembro. É aqui, né? Compartilhar tela. Isso. Meninas, a aula do RCO é de língua portuguesa? Eles não poderiam produzir um texto na plataforma de redação? Porque o 9º ano não tem a disciplina de redação e leitura, ficou para o professor de língua portuguesa ou de recomposição. De repente, eles poderiam produzir as músicas, ou enfim, fazer a produção na plataforma, também poderia ser avaliado. Eu consegui agora, consegui compartilhar com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Eu coloquei escuta atenta. Tá ótimo. Discussão. A professora que falou do texto, você pode falar, eu vou colocar aqui na quinta. Você pode falar, espera só um pouquinho, eu vou colocar aqui o quinto, e aí você vai me falando, eu vou tentando colocar aqui. É que como foi falado para usar um recurso digital, né, teve essa sugestão, eles poderiam estar produzindo esse texto lá na plataforma de redação. Tá. Então da redação Padaraná. Eu posso colocar, utilizar... Essa paródia pode ser feita lá dentro da plataforma, entendeu? Texto da paródia. Pessoal, o restante do grupo já está retornando aqui para as salas principais, para a sala principal, quer dizer, já saíram das salas temáticas, estão retornando aqui para a sala principal, então já deu o tempo ali da atividade, então eu vou organizar aqui o sorteio de quem vai fazer a apresentação, beleza? Deixa eu ver aqui. Só vou passar aqui para vocês, gente, olharem a roleta, tá? Para ver quem que vai apresentar. Deixa eu passar aqui. Então, como está previsto, né, no nosso roteiro, até para não prejudicar o tempo também do final, né, do nosso encontro, então já está previsto, né, que um dos grupos apresente, né, não ia dar tempo dos 3 grupos apresentarem, mas já estava previsto, né, de um dos grupos apresentar. Então, eu vou fazer o sorteio e vamos ver qual grupo vai fazer aqui a apresentação. Então, vamos lá. Grupo 2. Vamos
contemplado de hoje foi o grupo 2 para fazer a apresentação. Então, grupo 2, quem ficou como relator? A Rose. Ó, prof, eu sou meio leiga, vou tentar, vou colocar ali na apresentação. Tranquilo. Deixa eu ver. Exemplo, a cópia, compartilhar. Tá aparecendo? Tá, deu certo. Então tá. As meninas me ajudam daí, ou se alguém quiser compartilhar, conversar, né, falar também, apresentar. Então, ali à frente, né, era o clima de sala de aula, como já tinha no modelo lá. E os objetivos também, que era melhorar o clima da sala de aula na turma. Os pontos de atenção também era baixar a baixa participação ou recusa em realizar atividades em grupos, retirada excessiva dos estudantes na sala, da sala de aula. Nós conversamos, conforme a gente já conversou ali no grupo, né? Várias vezes acontece aqui na escola e a gente sempre está conversando com eles, porque a partir do momento que você tira o aluno da sala de aula, ele vai perder. Eu, na minha opinião, já falei para os professores, daí eles até questionam, mas você, ele obedece. Eu não. Eu disse, mas claro, cada situação de conflito que acontece na sala, você tira e traz para mim. Então, automaticamente, o aluno vai perdendo cada vez mais, né, o respeito ali pelo professor da sala de aula, que dentro da sala de aula, o professor é a autoridade maior que tem ali, então eles têm que obedecer o professor. Daí a gente conversou ali. Daí a escuta ali dos questionamentos, a gente iria questionar essa questão mesmo. Professor, qual o seu objetivo quando encaminha os estudantes de modo recorrente para a sala da equipe pedagógica? Então, todo mundo concordou que seria esse o questionamento que a gente iria conversar com o professor. A partir do momento que você está tirando esse aluno de dentro da sala de aula, como eu falei ali para vocês, qual a mensagem que você acredita que está passando à turma quando, diante de um conflito ou falta de participação, apenas retira o estudante da sala de aula? Então, ele tem que ter uma ação, agir ali, né, claro, entender o aluno, mas tem que saber se impor também, né? De que forma ele está agindo ali para melhorar essa questão com o aluno. Daí, nós usamos a mesma aula ali. O descritor né, inferir uma informação implícita no texto. Daí, ali. Os conteúdos é o que a gente trabalhou hoje, né? A sala de aula como espaço de interações afetivas e emocionais e o fortalecimento. Deixa eu ver se eu estou no certo. Não, deixa eu só dar uma olhadinha se é isso. Então, a gente, aquela primeira parte ali da música, a gente usaria como exemplo. Porém, eles iriam dividir a turma em grupos e solicitar que, através daquelas músicas lá, eles fizessem um poema relacionando a música à vida deles, sabe? Relatando situações ocorridas no dia a dia deles. Então, daí, depois que eles fizessem esse trabalho, né, o professor ia ler as atividades que eles fizeram antes ali, ele iria ler, a gente ia combinar com o professor ali, né, fazer os combinados, daí o professor organizar a turma e fazer essa atividade, ele leria, e na sala de aula, ele ia chegar e pedir para quem quisesse ler o seu texto ali, o poema para a turma. Porque a gente entende, assim, que quando o aluno, às vezes, ele não gosta de conversar ali, de expor a situação, como a gente já conversou, né? Que, às vezes, comigo aqui só, ou com o professor sozinho, ele vai expor a situação. Mas ali na frente da turma, ele não quer. Agora, ele ia pedir que se alguém quisesse ler o poema, que lesse. A partir do momento que alguém leu e outro aluno se identificou, a gente deduz que mais alunos iriam ler o poema ali para a turma. Então, nessa atividade seria esse combinado que a gente ia fazer com o professor. Se as colegas quiserem complementar, os colegas ali. E até a gente comentou, né? O
professor não ia chegar também, já falava pro aluno quem quer ler. O professor, como ele já tinha lido as atividades antes, então ele já tinha, né, já tinha uma noção do que estava escrito ali, então ele ia começar esse clima, né, para que os alunos ficassem à vontade, né, mais à vontade de estar expondo a leitura do poema, né, de estar tendo essa conversa com o professor. Então, antes dele né, pedir para que eles lessem, então o professor ele já tem essa pré-conversa com eles, né, de acordo com aquilo que ele já leu antes de todos os poemas. Então era isso, prof. Muito bom, parabéns à equipe, né, pelo compartilhamento, pela construção, pela, né, discussão que vocês fizeram, compartilharam. Pena que não vai dar tempo, né, das demais equipes também apresentarem, mas parabéns a todas as equipes, né, eu dei uma passadinha nas demais equipes também e acompanhei, né, verifiquei o que vocês estavam ali construindo, compartilhando, construindo em coletividade, né, então parabéns a todos, né, a todas os colegas, as equipes, né, pela construção, pelo comprometimento aí de vocês. E, claro, né, a nossa questão, né, com relação a essa relevância aí do clima de sala de aula, a gente traz ali a questão, né, com relação à humanidade, né, por trás da questão do nosso profissionalismo, por mais, né, da questão que a gente tem da visão de aluno, existe uma questão aí de humanidade que a gente pode levar em consideração dentro do processo ensino-aprendizagem. E aqui, gente, vou compartilhar com vocês agora o nosso Google Forms, né, que é o formulário da nossa reunião de hoje, para vocês preencherem, registrarem as impressões de vocês com relação ao encontro de hoje. Então, é importante, né, que vocês preencham. Lembrando que a nossa turma de hoje é a turma G. Até quem está fazendo reposição, tá? É para preencher com a turma que está participando efetivamente, tá? A orientação não é mais que coloque sua turma de origem, e sim a turma que está participando efetivamente. Então, pode colocar lá a turma G, que é a turma de hoje, a turma de agora, tá? Então, é importante que vocês preencham, coloquem, tem um campo aberto lá para vocês também colocarem as sugestões de vocês, né, que são levadas em consideração, e elas são muito importantes aí para o nosso contexto aí, e são muito enriquecedoras aí para todos nós, tá? Então, podem registrar lá, é importante sempre a contribuição de vocês. Turma G. Enquanto vocês vão preenchendo, gente, eu vou começar a repassar as informações aqui com relação à semana que vem, né, e como nós teremos a nossa organização. Então, vai ser algo bem tranquilo. Então, como que vai acontecer? Na semana que vem, então, na metade, né, metade da reunião, eu vou trabalhar o tema, né, que já está previsto no cronograma, recomposição da aprendizagem SAEB, mas vai ser uma coisa mais tranquila, mais leve, né? E na outra metade da reunião, metade do tempo vai ser destinada já às primeiras apresentações, né, dos relatos de implementação de vocês, tá? Então, só tomem cuidado, gente, que até sexta-feira que vem, vocês precisam entregar o relato de implementação de vocês, tá? Então, até sexta-feira que vem, vocês precisam dar o ok e entregar o trabalho de relato de implementação de vocês. Então, o relato de implementação de vocês é composto por todas essas laudas aqui, que vocês precisam entregar até sexta-feira que vem. Mas, para apresentar, vocês não vão apresentar todas essas laudas aqui, vocês não precisam deixar todas essas laudas aqui prontas para apresentar na quinta-feira que vem, antes da data final da entrega.
Para apresentar, até porque para apresentação, gente, o tempo é 5 minutos para cada, senão não dá tempo de todo mundo apresentar. E lembrando, né, que uma das rúbricas de pontuação, a apresentação, ela faz parte de uma das rúbricas, né? Então, o tempo ele é importante, né, ser levado em consideração. Então, são 5 minutos de apresentação para cada um, tá? Então, para a apresentação, o que vocês vão me apresentar aqui do relato de implementação? Somente as 2 últimas laudas, a lauda 16 e a lauda 17. É isso que vocês precisam deixar pronto para a quinta-feira que vem. Aí, na sexta-feira, é que vocês vão deixar todas as laudas prontas para entregar. Até quinta-feira que vem, vocês só precisam deixar pronto aqui essa parte, que está escrito aqui, ó. Síntese do relato para a implementação, que é essa parte que vocês vão utilizar para a apresentação. Tá? Vocês só vão utilizar as 2 últimas laudas finais do trabalho, até porque nem dá o tempo de vocês apresentarem todo o trabalho, porque dele é muito extenso, né? Então, o que vocês vão preparar para a apresentação são as 2 últimas laudas finais, a lauda 16 e a lauda 17, tá? Onde diz aqui, ó, síntese do relato para a implementação. Vocês vão apresentar a síntese. São essas 2 últimas laudas que vocês vão preparar para a apresentação de quinta-feira que vem, que vocês precisam deixar prontos para quem vai começar a apresentar quinta-feira que vem. E aí, na sexta-feira, vocês deixam todo o trabalho pronto para entregar, tá? Mas para a apresentação são só as 2 últimas laudas, tá bom? E aí eu vou organizar com vocês o tempo, né? Eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp daqui a pouco, gente, a planilha, tá? Que vocês vão preencher. Então, na semana que vem, na R9, nós teremos aqui, ó, no máximo 8 colegas para apresentar, que daí vocês vão colocar o nome de vocês. E aí, né, quem tiver problemas para compartilhar tela, por exemplo, precisa que eu no dia compartilhe a tela para a apresentação, precisa colocar o link da apresentação aqui, porque senão, no dia da apresentação, quando eu for compartilhar, vai compartilhar naquele modo que eu apresentei lá para vocês, ele não vai compartilhar no modo apresentação, porque quando eu entro no trabalho de vocês, entra no modo correção, eu não consigo abrir no modo apresentação, entenderam? Daí ele fica pequeno, não fica bonito no modo apresentação. Então, quem precisar que eu compartilhe a tela, daí precisa colocar o link do trabalho, o link da apresentação de vocês, só copiar e colar o link aqui na própria planilha, que daí eu consigo abrir no modo apresentação para vocês no dia, tá? E aí, na R10, ficam, né, os demais participantes, os demais colegas para fazer a apresentação. A R10 é destinada somente à apresentação, tá? Então, a R9 já tem aqui, que vocês vão colocar os nomes de vocês, vou colocar no grupo do WhatsApp essa planilha, e a R10 é só apresentação, não vai ser trabalhado R10 tema nenhum, vai ser destinado somente à apresentação, tá? Essa planilha que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco no grupo da apresentação, tá? E aí vocês vão preenchendo lá já quem quer apresentar já na quinta-feira que vem, ou quem quer deixar para apresentar na R10, na última quinta-feira do nosso encontro, beleza? Então, aqui são as referências, né? Materiais de apoio, caso vocês precisem, para implementar, complementar o relato de implementação de vocês, que às vezes ele pede, né, para colocar lá, fundamentar com algum material, algum tema do grupo de estudos trabalhado no GE. Aqui a síntese da nossa reunião de hoje, né? Não se pode falar de educação sem falar de amor, segundo Paulo Freire.
Colocar no Classroom também o quê? A planilha. A planilha, se for a planilha, posso colocar no Classroom também. Posso pôr lá também. Coloco no Classroom e coloco no grupo do WhatsApp, tá? Aqui, gente, de acordo com o cronograma, ó. Então, semana que vem, aqui, ó, metade da reunião eu vou trabalhar tema, recomposição e SAEB, metade da reunião, e a outra metade inicio as apresentações. E na R10, somente apresentações, compartilhamento e o trabalho do feedback, que eu vou mostrar para vocês, que vocês farão feedback das apresentações dos colegas de vocês, tá? O que acontece na escola, do dia 28/7 a 1º de agosto, ação Fala Estudante, e do dia 12/8 a 14/8, aplicação da segunda avaliação diagnóstica SAEB, que são os simulados, tá? Para vocês saberem o que está acontecendo na escola. Aqui as referências, e assim nós encerramos por hoje, beleza? Então, agradeço a participação de vocês, tenham aí uma boa semana, daqui a pouquinho já vou compartilhar lá com vocês, porque daqui a pouco já tem outra turma também que vai começar, então fiquem bem, tenham uma boa semana, e nos vemos na semana que vem, beleza? Tchau, pessoal! Tchau, prof! Tchau. Fernanda, você vai colocar lá no, Tchau, vai colocar pessoal. lá no Tchau, Class, né? pessoal. Porque eu não fui no grupo do WhatsApp. Coloco? Pode deixar que eu coloco sim. Então, tá bom. Tranquilo, tá bom? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Então tá, tô aguardando. Obrigada. De nada, já coloco lá.